Deus quando, como cidadãos do reino, deixamos que Ele reine mais amplamente em nossas vidas, em nossos ideais, em nossos projetos, em nossos sonhos, em nossos valores, em nossas prioridades, em nossos estilos de vida, em nosso tempo, nossos talentos, nossos tesouros, em nosso caráter e em nosso temperamento. Afirmamos o reino de Deus quando em nosso cotidiano, em nossas vocações, promovemos os seus valores contra os antivalores do principado das trevas. Mas o reino de Deus ainda não existe em sua plenitude, enquanto o principado das trevas não for total e definitivamente derrotado e nós adquirirmos os corpos glorificados como cidadãos definitivos da nova cidade. Por isso ainda oramos: venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Senhor, nós cantamos. No céu, tenho certeza que Ele garante a sua vontade, enquanto na terra, muito depende de nós, da qualidade da nossa cidadania. Ser cidadão do reino de Deus na história, nesse já e nesse ainda não deve ser apenas um doloroso tempo de espera, refugiados na igreja como se a igreja fosse uma estação de passageiros, aguardando a saída da próxima nave para a eternidade. Senhores passageiros do mês de março, né? E, por outro lado, a busca de usufruir dos privilégios de sermos filhos do rei. É a teologia dos filhinhos de Papai Celestial. O príncipe da paz orou, não para o que o rei nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E que nesse período de tempo e história nós teríamos aflições, e que o preço do conflito do bem contra o mal está aí, pois os cidadãos do reino são seguidores do príncipe da paz, partilhando a sua cruz. O reino, nas imagens bíblicas, é semelhante ao semeador, é semelhante ao grão de mostarda, é semelhante ao fermento, é semelhante ao tesouro oculto, ao negociante de pérolas. E é nossa esperança como cidadãos do reino que, segundo Mateus 13:43, os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Amém. Então essa foi a minha reflexão sobre o tema. Podemos falar sobre ele e brevemente eu peço aos irmãos que já têm a sua ultimato aí na bolsa que ganharam de presente do Congresso, possam abrir o ultimato, é um comercial da revista também, na página 36, para que juntos façamos a leitura desse segundo tópico de hoje, que é a posição sobre o pentecostalismo. Página 36, quem tem o ultimato, aqueles que não têm, precisa acompanhar em suas Bíblias. Como diria o pessoal popular, amém ou misericórdia? O título do meu texto é Pseudo-pentecostais, nem evangélicos, nem protestantes. Eu afirmo o seguinte: um grande equívoco cometido pelos sociólogos da religião é o de pôr sobre a mesma rubrica de pentecostalismos dois fenômenos distintos. De um lado, o pentecostalismo propriamente dito, tipificado no Brasil, é um tipo ideal, pelas Assembleias de Deus, e do outro lado, o impropriamente denominado neopentecostalismo, melhor tipificado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Um estudioso, me refiro ao professor Paulo Sipieski, propôs denominar essas últimas de pós-pentecostais, um fenômeno que se seguiu a outro, mas que com ele não se conecta, pois neo se refere a uma manifestação nova de algo já existente. Correntes da sociologia argentina já os denominaram de isopentecostalismo, algo que parece, mas não é, chamada Igreja Denorex. Lucidez e coragem teve Washington Franco,
não é porque seja pastor anglicano, mas em sua dissertação de mestrado na Universidade Federal de Alagoas, recentemente defendida com brilhantismo, classificou o fenômeno representado pela IURDS e assemelhadas de pseudo-pentecostalismo, algo que não é. Um estudo acurado dos dois tipos ideais, Assembleia de Deus e Igreja Universal, sob uma ótica sociológica ou uma ótica teológica, nos levará à conclusão de que se trata de duas manifestações religiosas diversas, que não podem e nem devem ser colocadas sob uma mesma classificação. Ao se somar, a partir do senso religioso, esses dois agrupamentos, tem-se um alto índice de pentecostais, entre aspas, constituídos, contudo, pelos que são, pelos que não são. Equiparar ambos os fenômenos não faz justiça à Igreja Universal e ofende a Assembleia de Deus. Deus é profundamente ferida por todos os não assembleanos que classificam esse grupo de pentecostal. Estamos perto do centenário e vamos honrar Daniel Berg e Gunnavinga. Podemos afirmar ainda um segundo equívoco dos analistas, considerar a IURD e suas congêneres como evangélicas. Elas próprias, e aí vai pegar a pesquisa dos primeiros anos delas, nos documentos, nos jornais, elas próprias por muito tempo relutaram, e muito tempo mesmo, em se ver como tal, pretendendo ser tidas como um fenômeno religioso distinto, e terminaram por aceitar a classificação evangélica por uma estratégia política de hegemonizar um segmento religioso mais amplo no cenário do Estado da sociedade civil. E a minha fonte é um garçom evangélico do cafezinho da Câmara dos Deputados, ouvindo uma conversa da bancada da Universal, a então chefiada pelo Bispo Rodrigues. Nada como a tradição oral dos garçons. O evangelicalismo é marcado pela credalidade histórica e pela ênfase doutrinária reformada nas doutrinas da expiação dos pecados, na cruz de Cristo e na necessidade de conversão ou novo nascimento. Alguém já ouviu isso? Não. Se o pseudo-pentecostalismo não é pentecostalismo, nem tampouco evangelicalismo, também não é protestantismo. O discurso e a prática dessa expressão religiosa indicam a inexistência de quaisquer vínculos ou pontos de contatos com a reforma protestante do século XVI. As Escrituras, Cristo, a graça e a fé. Chamar o bispo Macedo de protestante é de fazer tremer o muro da reforma em Genebra e os ossos de Lutero e Calvino em seus túmulos. Muita gente tem incluído a IURD e assemelhadas como pentecostais, evangélicas ou protestantes para inflar de forma triunfalista os números, ou por temor das retaliações legais ou extralegais vindas daquela instituição. Nós temos o direito de nos autodefinir e assim o temos feito. Se sociólogos têm denominado manifestações novas na cristandade como as Testemunhas de Jeová, os mormons ou a ciência cristã como seitas paracristãs, nós podemos denominar a Igreja Universal e congêneres como seitas para protestantes, onde também estaria, com todo respeito, os adventistas do sétimo dia, que seriam muito mais evangélicos, 25 vezes mais evangélicos do que a Igreja Universal. Inclusive, há setores internos da Igreja Adventista que são 100% evangélicos. O que se constata cada vez mais é que o fenômeno pseudo-pentecostal tem concorrido, isso é o lado bom da história, para uma maior aproximação entre os pentecostais clássicos, já tidos como históricos, por sua antiguidade e mobilidade social e cultural, e as igrejas históricas. Está vendo essa aproximação? De um lado, os pentecostais redescobrem o valor da história de uma confessionalidade de uma teologia sólida, e de outros históricos vão flexibilizando ou ampliando a sua pneumatologia, reconhecendo a contemporaneidade dos dons espirituais. Grande parte das controvérsias do movimento de renovação nos anos 60, hoje em dia, são consideradas ridículas pelos membros dos dois lados no tempo de hoje. Há muito pouca gente que mantém uma intransigência em decretar que os dons espetaculares morreram junto com o apóstolo João em Pátimos. O fosso entre pentecostais e pseudo-pentecostais, por outro lado, tende a aumentar. Não só pela aproximação entre pentecostais e históricos, mas também pela crescente adesão dos pseudo-pentecostais a ensinos e práticas sincréticas,
com o catolicismo romano popular e os cultos afro-ameríndios. Eles precisam de novidade, então a tendência é o fosso aumentar, porque eles inventam uma superstição a cada semana. Um é o óleo, é o sal, e lá vai, etc. Eu me lembro que, lendo a entrevista do apóstolo da Igreja Mundial, ele dizia que a única diferença maior é que eles não usavam sal somente para churrasco. E então, eu estava com insônia na casa da praia há poucos dias e liguei para a rádio da Universal, as músicas evangélicas belíssimas. Quando começa a falar, você já... Irmãos e irmãs, amanhã é o dia da água e do pão santo. Como disse Jesus, que comer esse pão e beber dessa água, né? Aí começa a prosperidade e a cura, etc. Então, eles precisam e vão acelerar o fosso da criação de superstições com a incorporação de conceitos católicos, encosto e lá vai. Então, a tendência se você fizer uma tabela representativa, estatística de diferenças ao longo, desde a criação da IUD, você vai ver que é um fosso que se alarga pela capacidade profundamente criativa desses meninos. Quando estudantes de teologia assembleanos, batistas nacionais ou presbiterianos renovados, e eu fico honrado porque fui paraninfo de uma turma do seminário presbiteriano renovado, graças a Deus, e preguei na qualidade de bispo anglicano, a convite do pastor Samuel Câmara, no templo primeiro da Assembleia de Deus do Brasil, em Belém do Pará. Quando esses meninos aí todos estão lendo Stott, Parker, Green, Alistair, N.T. Wright, quando anglicanos e luteranos ou presbiterianos usam de louvor mais exuberante e oram por cura e libertação, na expressão de Gramsci, o novo bloco histórico vai se formando, ainda retardado pelo extremo fracionamento entre ambos os segmentos, do qual, é claro, não se faz parte o pseudo-pentecostalismo. Esse bloco histórico em formação, para se consolidar, não apenas deve se conhecer mais mutuamente, somando conceitos e subtraindo preconceitos, mas também responder aos desafios de um pluralismo que inclui a diversidade do catolicismo romano, o pseudo-pentecostalismo, o esoterismo, os sem religiões e um agressivo secularismo emoldurado pelo relativismo pós-moderno. E concluo, isso passa necessariamente pelo aprender com a história da Igreja, durante a Reforma, depois da Reforma, mas também antes da Reforma, e pela superação de uma iconoclastia que equivocadamente equipara o artístico com o idolátrico. Esse é outro ranço que tem que ser vencido. Perguntamos, por fim, contamos com estadistas do reino de Deus, com humildade, visão e coragem para consolidar esse bloco? Você decide. Obrigado pela paciência, irmãos. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche